Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Primeira parte. A nova triunidade pessoal. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, que as minhas bênçãos e a paz estejam em vocês e com vocês. Me tenho hoje à sua disposição, em relação a uma série de elementos com os quais vamos, se quiserem, conferenciar. O trabalho vibratório que vocês efetuam é destinado a favorecer a integração das últimas etapas referentes à integração do seu acesso ao estado de ser. Uma série de ressonâncias se constrói em vocês, atualmente, permitindo-lhes sempre mais se aproximarem do que vocês são, em verdade. Assim como lhes foi dito numerosas vezes, vocês se aproximam, neste final de ano do seu tempo terrestre, de fenômenos essenciais no plano da consciência, no plano das suas vibrações e também da revelação do que vocês são. O conjunto dessas manifestações e dessas modificações desencadeia em vocês uma série, por vezes, de sensações e talvez de apreensões ou, ao contrário, de paz interior. Seja como for, é possível hoje a nós, os arcanjos, e a mim, em particular, como embaixador do conclave, dar-lhes um pouco mais de elementos referentes aos mecanismos que se vivem na sua consciência fragmentada, como na sua consciência unificada, aqui sobre esta terra, como no seu corpo de eternidade no Sol. Eu venho então para lhes dar as informações que vocês queiram nos pedir e solicitar. Então, bem-amadas sementes de estrelas e filhos da luz, a minha vibração os acompanha. Em cada um de vocês está sendo ativada, atualmente, a nova triunidade. Esta ativação torna-se cada vez mais flagrante e visível, ela se expressa, agora, para vários de vocês, aqui como em outros lugares, por percepções amplificadas no plano vibratório. As modificações, atualmente mesmo, ocorrem sobre esta Terra e em vocês, assim como nesse sistema solar. A vibração chamada de nova triunidade, além do trabalho que vocês efetuam, reforça-se a cada dia agora. Ela conduz a pôr em ressonância, mesmo no que vocês são, um suporte vibratório nos seus 4 pilares e na nova triunidade, de uma vibração tripla, alinhando-os em sua frequência específica, ligada, de maneira um pouco complexa, à sua origem dimensional, à sua origem estelar e às suas 4 linhagens, fazendo, portanto, ressoar em vocês uma triunidade que lhes é própria, compreendendo a vibração do seu anjo guardião e de 2 outras consciências e vibrações que os acompanham nesse caminho de retorno. Não é desejável, como sempre, desvendar a cada um de vocês, aqui como em outros lugares, de maneira exterior, o que constituem a sua própria triunidade. O importante sendo, como sempre, vivê-la no plano vibratório e integrá-la. Todo o conclave também, além de nossa tripla presença triunitária, ainda uma vez, lhes agradece e rende graças pelo que vocês realizaram e continuam a realizar. É tempo, agora, na vibração conjunta, unificada e na unidade, pela sua presença e pela nossa presença, comunicar e comungar através de seus questionamentos e de suas questões. Bem-amados filhos da luz, filhos da lei do eu os escuto. Questão. Poderia falar dos 13 crânios de cristal? Bem-amada, seguramente os crânios de cristal originais são reais, ainda hoje, pela fonte luminosa. Eu volto em algumas noções históricas referente a esses crânios de cristal. Existe, de fato, uma ressonância direta com a Merkaba interdimensional e a própria origem desses crânios de cristal. Como vocês sabem, desde 320 mil anos, cada ciclo no interior desse grande ciclo quis a precipitação dimensional dos grandes seres sobre o seu sistema, a fim de evitar que a ligação ao espírito jamais fosse perdida. Durante o último ciclo, 12 Elohim decidiram, de comum acordo, após dialogar com Oriones, descer nos planos dimensionais para trazer, sobre esta terra, as sementes do seu retorno à unidade. Para isso, esses 12 Elohim fizeram o sacrifício da própria unidade. Eles trouxeram então sobre esta terra, durante o concílio denominado Concílio da Alta, que ocorreu em uma cidade chamada ainda hoje de Cidade do Deus Teotihuacan, no México, sua presença, sua vibração.
Eles chegaram em uma embarcação e traziam, ao mesmo tempo que a sua própria presença, um cristal específico. Esses seres evoluíam em diferentes lugares dos multiversos. Eles fizeram o sacrifício de sua unidade, a fim de permitir depositar, como eu disse, as sementes do seu retorno à unidade. Esses 12 seres, denominados seres de cristal, vinham da 11ª dimensão. Eles chegaram em uma embarcação inteligente denominada Yerushalayim, a Jerusalém Celeste. 4 deles vinham de Orion, 4 deles vinham de Altair, e 4 deles vinham ao mesmo tempo de Betelgeuse e de Vega. Esses 12 seres iniciaram um processo chamando, como eu disse, ao sacrifício da sua unidade, quer dizer que eles aceitaram morrer e renascer reencarnando-se desde 50.000 anos. O mais importante não foi que eles renascessem gradativamente e à medida dos ciclos até hoje, porque eles sabiam pertinentemente que vários deles corriam o risco de esquecer o que eles eram. Mas, o que foi inicialmente importante foi o seu primeiro sacrifício como Elohim que, durante sua morte, permitiu então gerar, de modo específico, o que vocês chamam hoje de 12 crânios de cristal. Esses 12 crânios de cristal são, portanto, de algum modo, a materialização, a cristalização da memória desses Elohim. Além disso, durante esse primeiro concílio denominado Concílio da Alta, eles depositaram, em algum lugar sobre esta terra, um cristal especial chamado de cristal azul, trazido especialmente de Sirius e de Altair. Esse cristal azul, como vocês sabem, foi reativado durante a criação ou a reativação da Merkaba interdimensional. Esse cristal azul é, de algum modo, um emissor-receptor que permite conectar as consciências unificadas, a fim de criar um campo de forma novo nesse sistema solar, capaz de romper o isolamento do interior pelos seres que iriam viver, bem mais tarde, nos momentos em que vocês chegaram, o contato com sua reunificação. É exatamente o que aconteceu e que começou, agora há 21 meses, com os casamentos celestes. Esse trabalho terminou, tendo conduzido, ao mesmo tempo, à reconexão dos crânios de cristal e da memória de que eles eram portadores e, sobretudo, ao despertar do cristal azul. Esse processo, perfeitamente controlado pelos mestres geneticistas de Sirius e pelos Elohim que então desceram, tinha por único objetivo liberar a Terra. De fato, apesar de nossa presença, de nós, os arcanjos, apesar da presença do conjunto da frota intergaláctica dos mundos unificados, nós sempre dissemos, são apenas vocês que podem realizar o trabalho de liberação. Quando certo número de consciências se juntavam então à unidade, essas consciências unificadas, tais como vocês as vivem às 19, iam permitir a liberação do Sol e da Terra, permitindo então a aproximação multidimensional, na sua densidade, da força intergaláctica dos mundos livres. É exatamente isso que vocês vivem e que está ocorrendo. Os crânios de cristal foram os apoios ou as matrizes, se preferirem, de codificação vibratória extremamente precisa permitindo a ignição, a partir do impulso recebido de Sirius em 18 de agosto de 1984, do despertar do Espírito Santo e, portanto, o movimento das consciências que iam se reunificar. Esse trabalho termina. Ele estava inscrito para acontecer o mais tardar em uma data que todos vocês conhecem, e que é 21 de dezembro de 2012. A luz, através dos derramamentos de luz vindos de Sirius, do Sol central da galáxia e do seu próprio Sol, antecipou esse calendário, a fim de lhes permitir escapar à armadilha daqueles que, sempre e incansavelmente no momento, recusam o restabelecimento da unidade. Esse trabalho vocês realizaram, tornou-se possível, portanto, pelo sacrifício dessas matrizes cristalinas, denominadas crânios de cristal, que permitiu a reativação do cristal azul. Aí está, brevemente exposto, um pouco mais de detalhes sobre esses crânios de cristal. Houve também, durante o derramamento e o acolhimento das chaves metatrônicas, das 5 primeiras chaves, eu os lembro, no centro do México, a vibração dos 7 discos de obsidiana que permitiu restabelecer as primícias da multidimensionalidade.
Os corpos ditos sutis ou os chakras, chamados de lâmpadas, para nós, colocaram-se, portanto, a vibrar em outra frequência, tendo então permitido iniciar, de maneira muito mais importante do que o que acontecia desde 1984, o acesso às novas frequências e aos novos corpos para uma multidão de seres humanos. Tudo isso está terminado agora e realizado, inteiramente. Resta, e vocês o sabem, deixar a Terra, em sua nova consciência e em sua unidade, estabelecer-se, de maneira definitiva, em sua nova dimensão. Aí está qual foi o papel essencial desses crânios de cristal. Questão: como esses crânios de cristal vão agir agora? Bem amado, eles vão agir pela própria presença. Aqueles que quiseram reuni-los fisicamente não apreenderam verdadeiramente o alcance do que são esses crânios de cristal. Eles estão, agora, reunidos vibratoriamente, portadores da matriz que, por sua vez, permitirá, quando de alguns processos, a ressemeadura de outras matrizes cristalinas, permitindo novas bases de vida na nova Terra, para aqueles de vocês que decidirem, com toda a liberdade, semeá-la. A sua ação vibratória está, agora, como eu disse, realizada inteiramente. Ela é o apoio, eles foram os apoios, acoplados no seu centro com o cristal azul, do que foi chamado de Merkaba interdimensional coletiva, representando uma analogia entre o que é chamado de 12 estrelas e seu ponto central. Questão: é desejável contatar os seres que nos acompanham, e como? Bem amado, não há nada mais a contatar senão você mesmo, em sua essência. O retorno de Cristo no seu éter está ligado ao seu apelo, ao seu impulso vibratório. Nada mais há para conectar senão o que vocês são na eternidade. Os crânios de cristal são uma realidade presente vibratoriamente sobre a Terra. Os Elohim que os trouxeram, então, não tiveram qualquer importância, eu diria, uma vez que eles são, como vocês, seres humanos, agora. Obviamente, eles reencontrarão seus plenos potenciais quando chegar a hora, mas, para o que se refere a vocês, da mesma maneira que a triunidade é estabelecida em vocês pela vibração e pela presença de Cristo, Maria e Miguel, que está em ressonância com sua própria triunidade, a somente quis despertar suas 12 estrelas como isso foi feito. Não há, portanto, propriamente falando, seres ou consciência de hoje para conectar, em relação a esses Elohim. A missão deles terminou. Questão: todos nós temos essas três ressonâncias Cristo, Miguel, Maria, independentemente de nossas origens? Totalmente, nesse corpo que vocês habitam. Pode ser dito, em outros termos, que as codificações vibratórias chamadas de DNA, nesta dimensão, ligadas à Criadora Maria, ligadas a Cristo e ligadas a Miguel, correspondentes ao seu DNA dito multidimensional, estão em fase, hoje, de serem totalmente ativados. Isso remete ao que eu chamei de sua própria triunidade, dependente, ainda uma vez, de sua origem estelar, dimensional e de suas linhagens. Não vejam aí outra coisa senão a revelação e o desvendamento de uma vibração nova. Ainda uma vez, não se trata de uma comunicação no sentido em que vocês entendem, mas, sim, de uma vibração. Questão: é útil que você fale dos crop circles? Absolutamente não. Eles têm sentido e significado. Eles representaram aqueles que foram criados pela luz, porque não são todos, uma onda de forma e uma vibração específica trazida sobre a Terra. Além do sentido e do significado, aí também o aspecto vibratório que a acompanhou, em particular, os casamentos celestes, núpcias celestes, foi uma realidade vibratória. É pedido hoje, mais do que nunca, para não mergulharem em um conhecimento, mesmo o mais apaixonante. O primordial, e cada dia que passar vocês irão confirmá-lo, não são as projeções da sua consciência nesse mundo dissociado, compreender ou elucidar isso ou aquilo, mas efetivamente viver o seu próprio mistério interior e sua ressurreição. Todo o resto é apenas futilidade, doravante. Questão: foi evocada uma ascensão iminente. Em quais condições isso ocorreria? Bem amada, o que você chama de condições? Isso foi desenvolvido em inúmeras vezes.
A ascensão é um mecanismo interior que necessita, como vocês sabem, de humildade, simplicidade e paz. Apenas quando houver reversão à sua própria presença a si mesmo, no seu coração, uma vez que a ascensão acontece pelo coração, é que irá ocorrer sua ascensão. Todos os mecanismos exteriores, mesmo vindos da luz unificada, estão aí apenas para apoiá-los nesse processo. Não há qualquer utilidade descrever um processo exterior. O importante é penetrar no seu coração, é o único modo que vocês têm de viver sua própria ascensão, seja coletiva, seja unitária, seja pessoal ou seja ligada àquela da Terra. Todo o resto faz apenas projetá-los para o exterior nos cenários que, obviamente, estão sob seus olhos, mas que de nada serve, para a maior parte de vocês, descascar ou analisar. O que eu chamaria de pressão vibratória da ascensão, que vocês percebem, alguns de vocês, agora, leva a apenas uma coisa e a uma somente: centrar sua consciência no coração, ali estabelecer-se para vivê-la. Vocês não poderão vivê-la por qualquer atividade mental. Vocês não poderão vivê-la por qualquer projeção de cenário, qualquer que seja. Não é, então, conveniente confundir mais vocês, descrevendo os diferentes modos de intervenção da luz porque, em última análise, é a sua capacidade para penetrar no seu coração, vibratoriamente e com consciência, que desencadeará sua própria ascensão e absolutamente nada mais. Mesmo o conjunto das forças da luz unificada, e a intervenção do comandante dos anjos do Senhor sendo, nesse sentido, perfeitamente claros. Eles estão, obviamente, entre vocês, do mesmo modo que nós, os arcanjos, e o conjunto das embarcações da frota mariana e um conjunto de embarcações pertencentes aos mundos livres, estarão em breve presentes em seus céus. Mas isso não é nada, são vocês que desencadeiam, vocês mesmos, o que vocês têm que viver. E vocês jamais poderão desencadeá-lo como um mecanismo exterior, mas, simplesmente, como um mecanismo interior. Nós lhes demos, em relação a isso, elementos muito precisos referentes aos processos que eu qualificaria de físico-químicos que ocorrem na superfície desse planeta. Mas lembrem-se também de que o que acontece fora acontece também dentro, mas que, a um dado momento, vocês devem se voltar inteiramente para se extraírem da ilusão. O aprendizado da paz, como foi comunicado por um amigo, corresponde à estrita verdade do que vocês têm que viver. Sri Aurobindo lhes comunicou uma série de elementos referentes à mutação planetária, à mutação solar, à passagem do ego ao coração. Vocês têm, naquele nível, o conjunto dos elementos que lhes permitem se ajustar ao mais próximo do seu estado interior. A pressão vibratória da ascensão está doravante engrenada. Agora, uma vez mais, esta noção de iminência significa simplesmente que vocês estão dentro. Esse dentro podendo se estender em certo tempo humano, mas esse tempo humano é, ainda uma vez, reduzido, descontado, agora, extremamente curto. Esta pressão da vibração da ascensão deve levá-los cada vez mais a ancorar a luz em vocês. E vocês só podem deixar entrar a luz e multiplicar a luz, irradiá-la, se vocês estiverem estabilizados em sua nova triunidade vibratória no coração. Quando a pressão vibratória da ascensão se tornar máxima, naquele momento, alguns seres que conduzem esta Terra, que, de algum modo, retomaram as rédeas da unificação, chamarão vocês para um trabalho vibratório diferente referente, justamente, à nova aliança ou à nova triunidade no nível coletivo. Isso se aproxima a grandes passos. Nesta fase iminente, quem será referido pelo processo ascensional? O conjunto de todas as formas de vida do planeta, mesmo se existirem, efetivamente, diferentes fases e diferentes processos no interior desta ascensão. A problemática é que vocês, seres humanos, concebem a ascensão como um momento que os faz passar de um estado a outro, de maneira instantânea. Não é o caso. A ascensão já começou, como nós dissemos. O estabelecimento na nova dimensão não vai ocorrer, desculpem-me a expressão, em um giro de mão ou em um minuto, mas leva, ele também, certo tempo. A duração desse tempo é em função, obviamente, do conjunto da humanidade, do conjunto das formas de vida e da própria Terra. E isso é agora. Questão:
É possível que nós vivamos em vários exemplares em diferentes lugares? Bem-amado, continua esse mesmo e único exemplar respondendo então ao princípio de ressonância holográfica que faz com que alguns seres, fazendo parte da equipe de solo, estejam efetivamente presentes, não fechados no Sol, mas em embarcações. Eles, obviamente, devem se reajustar e restabelecer uma conexão. Mas não são, denominados segundo sua linguagem, vários exemplares. Trata-se do mesmo exemplar ou, se preferir, de uma consciência que foi fragmentada, que deve agora se reunificar. O que explica que alguns de vocês tenham tido sonhos durante sua vida. Nos seus sonhos, reencontraram-se em outros planetas, levando outras vidas, ou então em embarcações ou em outras dimensões. É isso, ser multidimensional. Mas, definitivamente, é sempre a mesma consciência dita unificada que efetua, de maneira unitária, esses diferentes processos. Questão: você pode explicar a diferença entre multidimensional e interdimensional? Bem-amada, a multidimensionalidade é a capacidade para se estabelecer, com consciência, em todas as dimensões concebíveis segundo sua origem dimensional. Segundo sua origem dimensional, existem dimensões em que vocês ficam, o que eu chamaria de mais confortáveis, mais à vontade do que em outras dimensões, mesmo sendo possível estar presentes simultaneamente em todas as dimensões. A interdimensionalidade corresponde à capacidade de ressonância de sua consciência unificada para perceber e sentir o que pode existir e se manifestar para além das dimensões que eu qualificaria de vida. Como vocês sabem, existem dimensões ditas intermediárias, por exemplo, a quarta dimensão, por exemplo, a sexta, sétima e oitava dimensões, que não são espaços de vida propriamente falando, mas que são elementos de arquitetura, se preferirem, que permitem a vida. A interdimensionalidade é a aptidão que completa, de algum modo, a multidimensionalidade. Dessa maneira, então, a consciência da interdimensionalidade lhes dá acesso a esses planos intermediários, não para ali viver, mas para dali extrair informações. Vocês voltam a ser seres multidimensionais permitindo reunificar os diferentes aspectos da consciência presentes aqui, presentes no Sol ou presentes em uma embarcação ou em outros espaços-tempo e, para alguns, vocês recuperam também, pela sua origem estelar, sua origem dimensional e suas linhagens, o acesso à interdimensionalidade. Questão: como as consciências se desenvolvem a partir da fonte? Bem-amada, isso não pode ser explicado em palavras, nem racionalmente. O cérebro é demasiadamente limitado para compreender e viver isso. Há apenas um modo de compreendê-lo, é vivê-lo, e isso apenas pode ser vivido em estado de multidimensionalidade e de interdimensionalidade. Nenhuma palavra, nenhuma lei matemática presente nesse mundo pode explicá-lo nem abordá-lo. É algo que apenas se pode viver. Entretanto, para isso, é preciso ter acesso à própria multidimensionalidade e interdimensionalidade. Um arcanjo evolui na multidimensionalidade em sua dimensão de origem, que é a 18ª dimensão. Este arcanjo pode se manifestar a vocês, mais próximo de sua dimensão, na 5ª dimensão. O arcanjo permanece, contudo, presente, tanto nesta forma de 5ª dimensão que vocês poderiam chamar, ainda se isso não for exato, de uma projeção holográfica ou de uma aparição, ao mesmo tempo em que ele permanece consciente de todas as projeções que ele pode efetuar no mesmo espaço-tempo ou em espaços-tempo diferentes, nesta dimensão como em outras dimensões, ao mesmo tempo estando presente em sua forma inicial original da 18ª dimensão. O problema sendo que seu cérebro e sua consciência fragmentada se esqueceram totalmente desse processo de multidimensionalidade que não pode, portanto, ser apreendido pelo seu cérebro que foi construído unicamente para esta dimensão e não para a multidimensionalidade. Um arcanjo não tem cérebro, um ser da civilização dos triângulos absolutamente não tem cérebro nem órgãos dos sentidos. O problema é que vocês tentam sempre restituir tudo ao que vocês são nesta dimensão que é, eu os lembro, apenas uma projeção hologramática separada, fragmentada, chamada de ilusão para nós.
Vocês estão no exterior de algo, vocês saíram da vida para penetrar nas esferas da sombra, que são chamadas de terceiras dimensões dissociadas. Questão: como os 4 pilares intervêm no nosso caminho? Eu já disse que os universos e multiversos são números, formas, som e vibração. 2. O 4 evoca, tanto na multidimensionalidade como aqui, a orientação e o sentido. O quadro, se preferirem, da instalação da consciência, representado no plano mais elevado pelos Ayot HaKodesh, que presidem os 4 elementos. Do mesmo modo, os 4 pilares representam seus 4 elementos, despertos à dimensão multidimensional, permitindo-lhes caminhar. Eles foram chamados de Ik e Nuk, Alfa e Ômega. Isso corresponde, efetivamente, a um mecanismo de consciência com o qual vocês fazem o aprendizado. Colocar-se no aqui e agora lhes permite não mais ser o resultado do seu passado, nem ser a projeção do seu futuro. É o aqui e agora que permite encontrar o si. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. O círculo é que lhes permite reencontrar, de algum modo, através da atenção e da intenção, o que eu denominaria sua dimensão de eternidade. Aí está como agem os 4 pilares pela consciência, permitindo-lhes, se vocês aceitarem a atenção, a intenção, a ética e a integridade, aproximarem-se mais perto do coração, chamado de ponto er, permitindo-lhes aproximar-se, obviamente, de seu coração. Os 4 pilares são, portanto, o que apoia o seu acesso à unidade. Questão: a medicina tradicional chinesa foi inspirada por esses 4 pilares. Bem-amada, o conjunto dos conhecimentos ditos energéticos procedentes de tempos muito antigos, seja através do que foi denominado conhecimento ayurvédico ou também medicina chinesa, faz parte inegavelmente dessa estrutura etérea ou hetero.er, que o conjunto das forças de dissociação tentou fazê-los esquecer, a fim de evitar reencontrar em sua dimensão unitária. A unidade apenas pode ser encontrada através das vibrações da consciência vibrando em outra frequência que não a da consciência fragmentada. A acessão e o acesso à sua multidimensionalidade apenas podem ocorrer pela ressonância desta estrutura etérea ou energética. Não há outra possibilidade. Assim, a percepção das vibrações, a sua vivência, é o testemunho, como nós dissemos, do seu acesso à multidimensionalidade. Existiu, no confinamento pelas forças de falsificação, uma limitação de seus deslocamentos, uma limitação de sua vibração que, pouco a pouco, os cortaram e desacoplaram de sua dimensão de eternidade. Vocês foram, portanto, como eu já disse, fixados em uma forma, fixados em um tempo e fixados em um espaço, o que é contrário ao princípio unitário e ao princípio da fonte. Dessa maneira, então, reencontrar sua multidimensionalidade, reencontrar o que vocês são, em verdade, passa pela ignição dessas novas estruturas, dessas novas funções que foram realizadas, a título coletivo, pelos casamentos celestes, pelas etapas, permitindo, como vocês o constatam, a aglomeração e a aglutinação das partículas adamantinas mesmo nesta estrutura física, reconstituindo, de algum modo, o seu corpo de estado de ser, sem que, para tanto, haja necessidade de se apresentar lá onde está o seu corpo de estado de ser, embora alguns de vocês tenham lembranças mais ou menos conscientes de sua multidimensionalidade, seja através de um corpo de eternidade ou de estado de ser presente no Sol ou em uma embarcação, ou nos dois ao mesmo tempo. Questão: qual a diferença entre corpo de estado de ser e corpo de eternidade? É o mesmo. Questão: além dos 4 pilares, dos 4 elementos, a medicina chinesa fala de um 5º elemento. Perfeitamente, que é o eixo da roda que permite o movimento. Trata-se não unicamente de elemento, mas de movimento. Não confunda o que é chamado de elemento com movimento. Existe, efetivamente, um 5º elemento que é o éter, do qual a Terra e vocês mesmos foram privados. Existem também os movimentos. O 5º elemento é, portanto, o ponto er, situado no centro de sua cabeça como no centro de seu coração, no 9º corpo. Não se trata, portanto, absolutamente de qualquer falsificação, mas, efetivamente, da verdade que foi ocultada. Questão: ao que corresponde o elemento metal?
Não existe elemento metal, existe um movimento do metal. O movimento do metal é um movimento de energia que não é o estado da energia. Os elementos são animados de movimento. Naquele momento, eles não são mais elementos, mas movimentos. Trata-se, portanto, da característica de um movimento. Não existe elemento metal. A confusão vem, efetivamente, de que existe um movimento do fogo, como existe um elemento do fogo. Mas o elemento do fogo não é um movimento do fogo. Os elementos remetem sistematicamente aos 4 Oyot HaKodesh. Os movimentos enviam a algo que é profundamente diferente, porque nós não estamos mais em um quadro ligado aos 4 elementos ou ao 5º elemento, mas no desenvolvimento da vida através do que é chamado de 5 movimentos. As energias e as consciências que presidem os 5 movimentos estritamente nada têm a ver com o que é chamado de 4 elementos. Questão: ao que corresponde o tubo de luz branca que eu sinto em mim? Isso corresponde à ignição das estrelas, correspondendo ao caminho das 12 estrelas tomado por Cristo quando ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. Ele iniciou, portanto, a passagem dos 4 elementos, mais o 5º dentro do movimento. Assim, portanto, a percepção de luz branca corresponde ao estabelecimento da conexão entre a L e o Alfa e Ômega. Cada circuito da cabeça corresponde às suas 12 estrelas, e existem 144, correspondendo à ativação de funcionamentos extremamente precisos no seu corpo de estado de ser e também na disposição das partículas adamantinas presentes doravante sobre a Terra. Não é questão de desenvolver esses 144 caminhos, porque eles são vívidos, antes de tudo. Alguns lhes foram mostrados, a passagem de AL a OD pela esquerda e de AL a OD pela direita, o caminho em zigue-zague dado pelo arcanjo Metatron, partindo de AL e passando por um ponto à esquerda depois por um ponto à direita, alternadamente até o ponto OD. Cristo lhes deu outro caminho. Eu sou o Alfa e o Ômega, o caminho e a verdade e a vida que existe. Além do bem atração e do mal repulsão, na clareza e na precisão, na unidade, a profundeza e a visão se revelam. Esse é um caminho, uma ativação específica das suas 12 estrelas. Questão: pode-se pensar que cada caminho vai provocar efeitos diferentes em nossas lâmpadas ou em nossas estruturas? É claro, senão, não haveria qualquer interesse em ter 144 caminhos. Questão: quais são os efeitos diferentes dos caminhos que você acaba de citar? Cristo, Metatron. O caminho de Metatron é o caminho que vai permitir representar o relâmpago, o zigue-zague, bem conhecido em suas representações figuradas. O caminho do Cristo é o caminho que lhes foi revelado pelo próprio Cristo. Existem outros caminhos importantes, mas que, no momento, não tem necessidade de comunicar a vocês, mesmo se alguns de vocês possam se divertir percorrendo as estrelas, de acordo com seu humor ou sua intuição. O momento não chegou, ainda uma vez, de explicar intelectualmente isso. O que lhes é solicitado, simplesmente, é para reunificar o ALO de eixo vertical das cruzes presentes na cabeça, ver. Yoga da unidade, reunificar da esquerda e da direita, a fim de se juntar ao andrógeno primordial e à unidade do 12º corpo, Não é preciso desenvolver mais, por enquanto. Questão: ao que corresponde o fato de sentir essas vibrações, antes, na parte de trás do corpo? Bem-amado, a percepção vibratória que existe na ressonância do chakra do coração nas costas, entre as omoplatas, corresponde à ativação de alguns circuitos específicos que contribuem diretamente para o seu restabelecimento na multidimensionalidade. O aspecto figurado que eu poderia empregar é a reconstrução de suas asas. Questão: a palavra amor é ligada ao infinito, ao eterno. Nesta dimensão, essa palavra é carregada de emoção. Isso poderia ser uma forma de apego que se deteria na matriz. Essa é a estrita verdade. Bem-amado, isso é completamente real e perfeitamente explicado. O amor-emoção é atração. O amor-emoção pertence indiscutivelmente a esta matriz, falsificada ou não. Agora, lembre-se de que nos mundos unificados, o amor, mesmo na terceira dimensão, o amor existe também.
Não há, portanto, nem culpa, nem remorso para manifestar em relação ao que é vivido. O amor é o fogo do coração nos planos multidimensionais, conferido dimensão Kiristi, ou seja, ao filho ardente do sol. A dimensão chamada de amor, vivida no plano emocional, faz parte efetivamente, como você disse, de um apego à matriz. Mas esse não é um apego à falsificação, mas, sim, ao que nós chamamos de mundos em carbono. Existem várias almas humanas que têm uma atração forte ao amor do mundo em carbono. Aí, é a liberdade delas a mais estrita. A ascensão pode também ocorrer, como dissemos, na terceira dimensão unificada. Esta é também uma ascensão. A ascensão não é única e exclusivamente um acesso à quinta dimensão ou além, dado que, de qualquer modo, nos mundos unificados, vocês são livres, vocês mantêm simplesmente uma estrutura chamada de terceira dimensão, mas vocês são livres para viajar em todas as dimensões. A polaridade dos mundos em carbono, mesmo unificados, é caracterizada por esta noção de emoção chamada de amor. A concepção da vibração do amor não é absolutamente a mesma segundo a dimensão considerada. Não se trata de algo a superar, mas, bem mais, de uma escolha para se estabelecer aí ou lá. Apreendam bem, no entanto, que não existe diferença entre um ser que queira se privar de uma estrutura em carbono e um ser, fundamentalmente, que vai experimentar, nos universos livres, o final dos mundos em carbono. Existem em outros lugares, como vocês sabem, mundos em carbono que jamais foram falsificados. Esse é o caso, como lhes foi dito, para os anjos do Senhor da terceira dimensão unificada vigaliana. A emoção, atração ou repulsão, faz parte do triângulo luciferiano, inteiramente. A reversão desse triângulo não priva, no entanto, da atração e da repulsão, mas restabelece a atração e a repulsão em sua medida correta e no seu lugar correto nas 12 estrelas, sem predominância e sem superioridade. Não há, portanto, que superar. Alguns espíritos, ainda que se trate de uma ascensão sem o corpo, manterão, segundo os princípios de hologramas, uma estrutura em carbono em algum lugar, o que não é nenhuma vantagem, nenhum inconveniente, mas, simplesmente, um caminho diferente. O mais importante seria, talvez, no momento, substituir, e é por isso que nós o fizemos, a palavra amor. Porque a palavra amor que cria os universos e os sustenta é profundamente colorida, nesse mundo em particular, pelo conceito de condição e não de amor incondicional. Assim, portanto, falar de amor incondicional não os priva da condição do próprio amor. É por isso que nós falamos de fogo do coração e de luz vibral. O filtro do ser humano encarnado vai atribuir ao amor, mesmo pronunciando essa palavra, uma emoção. Questão. Eu sinto pouco as vibrações no nível físico e isso me inquieta. Bem amada, eu desenvolvi amplamente a noção de vibração. A vibração é um estado de expansão. Antes disso, existe o que eu chamaria de pontos de percepção. Esses pontos de percepção podem se manifestar sob forma de pressões acompanhando a consciência no nível, por exemplo, dos diferentes pontos da cabeça, que não são, propriamente falando, vibrações. A vibração se instala quando ela está no coração. Entretanto, a própria percepção desses pontos, sob simples forma de pressão, é o que nós denominamos luz vibral, mesmo se esta percepção se estabelecer segundo um peso e não, estritamente falando, uma vibração ou um movimento. Questão: qual é a relação entre vibração e manifestação da energia? Bem amado, existem diversas energias. Nós as chamamos então, ao invés da palavra energia, luz vibral ou vibração, para bem diferenciá-la da energia mais comum chamada de energia emocional. A energia dita emocional manifesta-se sob forma de arrepio leve, de corrente de ar ou de circulação em circuitos energéticos. A vibração da luz vibral faz parte do supramental. É uma gama de vibrações ou uma gama de pressões mais diferente, não intensa, mas de forma mais lúcida do que a circulação da energia. A emoção provoca uma energia, vocês conhecem tudo isso. O arrepio ouvindo uma música ou reencontrando um ser querido ou então um ser como um fantasma, que os faz arrepiar.
Isso faz parte do que é chamado de emoção, que é, portanto, também nesse caso, uma forma de vibração que vocês chamam comumente de energia. A vibração está, ela, em uma gama totalmente diferente. Quando ela se estabelece plenamente, vai se manifestar sob forma de expansão dos campos vibratórios, de formigamentos importantes e não mais esta energia suave, superficial, em turbilhão, aérea, eu diria, mas mais sob forma de fogo, ou então, raramente, sob forma física como um peso. É por isso que nós jamais empregamos a palavra energia para a luz vibral, para não causar confusão entre o que vocês chamam, por exemplo, de energética e o que releva de qualquer outra coisa chamada de luz vibral ou energia supramental. Há uma energia denominada etérea, presente em suas estruturas nos meridianos, nos nadis e nos diferentes circuitos existentes. Há uma energia dita supramental. A gama de frequências e a gama de manifestações não são absolutamente as mesmas. Questão: a energia correspondente à subida da Kundalini releva da luz vibral? Existem várias formas de subida da Kundalini. Ou ela corresponde à subida da corrente central, ou ela corresponde à subida da corrente denominada lunar ou solar, que vocês chamaram de Ida e Pingala, ou a energia sobe no Sushumna, ou ela sobe nos 3 canais. Conforme o caso, se ela tomar um único canal, ela é de natureza etérea. Se ela tomar os 3 canais, ela é da natureza da luz vibral ou energia dita supramental. Para retomar o exemplo da questão anterior referente à emoção e ao coração, se o coração se manifestar por uma emoção, não é a coroa radiante do coração que se manifesta, mas o chakra do coração no seu componente dito emocional. O que vocês chamam de amor no sentido humano. Se, agora, a vibração do coração se tornar formigamento, superando amplamente o quadro do chakra do coração, dando por vezes pressões em barra ligadas à ativação do 9º corpo, naquele momento, não há mais emoção, mas formigamento ou pressão muito forte. Essa é denominada, portanto, energia supramental, assumindo, por vezes, a aparência de um fogo que não queima, denominado fogo do coração. Questão: esta energia conduz à alegria e ao amor incondicional? Inteiramente. Questão: a cada vez que eu coloco a mão sobre os 3 pontos da triunidade, sinto sensações diferentes. Isso releva da energia ou da luz vibral? Bem-amada, os pontos da triunidade estão agora despertos no nível vibral. Algumas estruturas veiculam indiferentemente uma energia etérea ou uma energia supramental, tudo depende do seu grau de abertura dos chakras, permitindo receber esta luz vibral ou supramental. Alguns circuitos, quanto a eles, são específicos da luz vibral. Assim, o que é realizado na triunidade, entre o coração, Cristo, Maria e Miguel, os 3 pontos da nova triunidade, são conectados entre eles por um circuito de luz vibral que não existe no plano etéreo. Do mesmo modo, o canal de luz existente entre o chakra do coração, o 9º corpo e o bindu, a lemniscata sagrada ou tubo de cristal, não existe no plano etéreo. Ele é unicamente ligado à energia vibral. Questão: é preciso passar pela alegria para atingir o estado de paz? Tal como lhes foi apresentado por um amigo, e que corresponde à estrita realidade e verdade, a paz só é estabelecida no que foi denominado paz suprema, ou Shanti-Nilaya, a partir do momento em que o se for realizado. Senão, não é a paz eterna, mas uma paz transitória. Há, portanto, efetivamente, uma gradação e uma passagem obrigatória pela realização do se ou alegria interior para ter acesso à paz, a morada da paz suprema, senão, não teria sido chamado de morada da paz suprema. Isso dito, a paz comum pode colaborar para aproximá-los do seu si, mas não é a mesma paz, ainda que ela proceda dos mesmos mecanismos. Questão: a luz vibral pode ser acompanhada por odores? Sim, inteiramente. Esses odores fazem parte do que é chamado de clarissenciência. Corresponde à ativação não do chakra da garganta, mas à ativação de pontos precisos no nível das estrelas de Maria. Quais? Clareza e senciência, que é outra ressonância do ponto bem ou atração. É o caso para qualquer odor.
Obviamente, o odor dito de rosa é certamente o mais fácil de perceber quando os pontos clareza e bem estão ativos. O jasmim também. Esse corresponde a outra gradação da ativação da clarissenciência. Quais são os dois extremos desta gradação? A rosa sendo a mais fácil. É a que irá para a violeta. Os perfumes que podemos perceber são ligados exclusivamente a perfumes florais. Não pode ser constituído do que vocês chamam de incensos, mas procedentes, de qualquer modo, do mundo vegetal. Isso está ligado à expressão estar no odor de santidade. Sim, inteiramente. Nesse sentido, quais são os perfumes que podem emanar um santo? Eu não vejo interesse em desenvolver isso no âmbito do que vocês têm que viver, a não ser o de alimentar seu mental. Questão: os sons ouvidos na caixa craniana estão relacionados com o supramental? Inteiramente. O fato de se concentrar nisso pode conduzir ao soltar. Essa é uma forma denominada em alguns yoga, o yoga do som, perfeitamente descrita no Kriya Yoga. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, que o amor e a paz sejam sua morada. Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve. Aos 3 Dimensões, 30 de novembro de 2010. Mensagem atemporal.